E aí pessoal, mais um vídeo aqui se iniciando. E esse vídeo, pessoal, vai ser um vídeo um pouco mais diferente do que eu já trouxe aqui, né? Mas eu queria falar, pessoal, sobre a palavra, né, que se encontra no livro de Mateus, que falam que peçam e lhes será dado. E eu quero falar mais ou menos o que eu fiz do ao longo do ano de 2025, que foi uma coisa que eu fiz depois do momento que eu tinha lido esse versículo, né? E eu quero mencionar algumas coisas que eu acabei fazendo, vamos dizer assim, a minha comunicação com Deus para ver se realmente essa palavra, esse versículo realmente fazia sentido, ou se era algo que, pelo menos comigo, por exemplo, não ia funcionar. Eu até anotei aqui algumas coisas no meu celular que eu fiz ao longo de 2025 e 25 e que me ajudou demais. E eu quero até falar algo simples que eu fui fazendo, mas foi algo que eu precisava de algo de começo para mim começar a ver se realmente isso iria fazer sentido ou não, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como que eu fiz para reformar totalmente o meu quarto, sabe? Porque assim, uma coisa que eu tinha entendido é que eu precisava melhorar meu ambiente. E quando você, de certa forma, não pode, vamos dizer assim, mudar totalmente do ambiente que você se encontra, de as pessoas que estão na sua volta, vamos dizer assim, um lugar que você tá, mas você não tem condições, não somente financeira, mas outras, vamos dizer assim, outros aspectos que acaba te atrapalhando nessa mudança de ambiente. Mas que eu entendi que eu precisava pelo menos, de certa forma, vamos dizer assim, reformar meu quarto, mudar o ambiente do meu quarto que ele tava. Então, tinha parte do meu quarto que tava com mofo, a pintura do meu quarto eu nunca gostei. ah, eu precisava comprar uma outra cama, eu precisava dar uma reformulada no meu guarda-roupa, na questão das roupas que eu tava usando. É, eu também coloquei o meu computador lá pro meu quarto, melhorei meu computador, coloquei outro monitor. Então, foi pequenas coisas que eu fui pedindo para Deus e eu fui recebendo. E eram coisas pequenas, mas que eu quero dar um exemplo aqui para vocês, que mais ou menos é o seguinte, eu acredito no que quando você tem de certa forma fé, é, depende da fé de cada pessoa. Eu acho que depende muito. Tem pessoa que ela tem uma fé muito grande e tem pessoa que ela tem uma fé mediana e tem uma pessoa que tem uma fé pequena, não tem uma fé tão grande. Então, como eu estava começando nesse sentido de, vamos dizer assim, pedir as coisas para Deus, não somente totalmente pedir e ficar no meu quarto esperando, não, mas ser sincero assim, com Deus nessa questão do que eu queria. Eu consegui literalmente receber, consegui tudo. E assim, é uma coisa simples, mas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir aquele tão rápido. Em 6 meses eu tinha conseguido literalmente reformar totalmente meu quarto, coisa de 6 meses. Coisas que, tipo assim, às vezes eu deixava pro próximo ano, ou às vezes eu não tava com muitas condições de fazer aquilo naquele momento. Mas a partir do momento que eu comecei a pedir para Deus, as coisas começaram a agir naturalmente. Foi naturalmente. E eu vou agora pegar algumas coisas aqui que eu anotei, que foi coisas que eu fiz ao longo desse tempo. E eu posso, de certa forma, não afirmar, porque vai da fé de cada um, né? Acho que você também precisa acreditar, não é só você ler aquilo ali e você não acreditar. É... E assim, normalmente, o que que eu fazia para conseguir as coisas que eu queria? Eu orava para Deus, eu pedia para Deus certa coisa e a partir do momento que eu pedia aquilo ali, eu escrevia. Eu escrevia o porquê que eu queria aquilo ali. Então vamos supor, eu coloquei uma lousa de vidro no meu quarto. Então eu pedia para Deus em oração, falava, Deus, eu quero
uma lousa de vidro. Não falava exatamente assim, mas era na minha oração ali, né? Isso é a oração em si, é específico de cada um tem o seu jeito de orar. Então não faz sentido eu falar pra vocês como eu orava, se vocês pelo menos nem começou a orar. Isso daí vai de você e Deus, isso daí vai da sua oração. Mas eu pedia aquilo ali em oração e eu escrevia em um papel o porquê que eu queria aquilo. Então eu falava bem assim, olha, normalmente eu leio o livro e eu às vezes tenho raciocínios, às vezes eu penso algumas coisas sobre aquele livro ali. E às vezes não é nem entre o livro em si, às vezes eu tô lendo um livro e me vem ideias de outra coisa. Tipo, às vezes eu tô lendo um livro de, sei lá, que fala sobre economia e me vem alguma ideia sobre psicologia. Às vezes eu tô lendo um livro sobre, vamos supor, sobre vocabulário de inglês, um exemplo. Aí do nada me vem alguma coisa relacionada à economia. Então assim vai. E aí eu queria alguma coisa que me ajudasse a mim, vamos dizer assim, a mim conseguir esclarecer minha mente nos momentos às vezes que eu tô com um papel na mão ali, no momento rápido. Eu queria de certa forma ter algo maior, né? Não só uma folha, mas ter algo maior na lousa, né? Pra mim ir escrevendo e raciocinando aquilo ali e vendo ali, ó. Aquilo ali tiver mais claro na minha mente. Então eu escrevi ali no papel, por quê? No papel mesmo, com a caneta. A caneta, fui escrevendo. E aí a partir do momento que eu escrevi o porquê, pra mim, eu já tinha aquela lousa. Eu já, assim, não é que eu fazia imaginação, mas como eu já tinha pedido em oração, como eu já tinha escrito, eu, na minha mente a lousa já estava ali. Então eu só estava imaginando como eu iria usar a lousa, porque pra mim a lousa já estava ali. E mas isso daí tipo assim, de certa forma, fé, poder da imaginação? Não, de certa forma não. Era algo automático, pessoal. Era algo natural. Essa questão de imaginar, eu não fazia propositalmente. Era algo literalmente natural. Porque a partir do momento que você tem aquilo claro na sua mente, você vai perceber que é como se você já tivesse aquilo, entendeu? Então, as, as coisas vêm naturalmente, de certa forma, para você. Vamos dizer assim, o caminho se abre. Eu não sei, é algo natural da natureza, eu acho. Isso. É... E assim, nesse sentido, ah, eu tinha, de certa forma, muita gratidão. Então, eu acho que assim, de certa forma, Deus, a todo momento, sempre vai querer o melhor para você. Mas se você não tiver gratidão com aquilo que você já tem, provavelmente você vai estar considerando ou indiretamente falando para Deus que, que você já não quer aquilo que você já tem. Só que você tem que agradecer pelo aquilo que você já tem, entendeu? Então, além de pedir em oração, além de fazer escrita, tem a questão da gratidão. Só que isso também eu acredito que é algo naturalmente, pessoal. Então, assim, se eu queria a lousa, eu já tinha gratidão porque eu já tinha um caderno para escrever. Eu já tinha essa gratidão. Deus sabia no fundo, tipo assim, era algo natural. Algo natural de você. E se você não tá acostumado, aí você tem que fazer de espontânea, vamos dizer assim, criar aquela ação propositalmente para virar algo natural, porque a gratidão ela tem que ser algo natural, porque se não for natural, eu acredito que isso também pode atrapalhar a questão de você pedir alguma coisa e você não receber. Mas assim, nesse sentido, assim, eu não tô falando da gratidão da vida em si. Como esse vídeo é sobre peça-lhes será dado, a questão aqui é você ser grato no sentido de, vamos dizer assim, ah, você ser grato naquilo. Vamos dizer assim, eu queria a lousa. Só que o que eu já tinha, o que eu já tinha que eu poderia fazer, que eu poderia usar no lugar da lousa, era o caderno. Então assim, na minha visão, eu já era grato pelo meu caderno, porque eu sempre usei meu caderno para escrever, sempre usei meu caderno para esclarecer minha mente. Então eu já era grato pelo meu caderno, só que isso é natural. Então eu só tô mencionando aqui no vídeo porque às vezes, de certa forma,
A gente quer uma coisa e a gente não é grato pelo aquilo que a gente já tem nesse sentido. Tipo assim, se eu não fosse, talvez, se eu não fosse grato pelo caderno que eu já tinha, dificilmente eu iria conseguir essa lousa. Porque não faz sentido, né? Eu, de certo modo, é, é, ter uma facilidade, né, de eu conseguir a lousa se eu já não tinha, se eu já não era grato pelo caderno. Então eu acho que também é muita questão de você saber agradecer, tá bom? Ah, e quando você, de certo modo, quer alguma coisa e você já considera que aquilo é seu, como eu mencionei aqui nesse processo pequeno, mas é de certa forma um processo, eu acho que essa é a fase que vai amadurecendo a sua fé. Porque é nesse momento que você está realmente vendo qual é o seu pensamento sobre aquilo que você quer. Então a sua fé ela está amadurecendo, a sua mente está amadurecendo em relação à sua fé, em relação àquilo que você no caso está pedindo, né? Ah, e assim, de certo modo, você tem que pensar que você já ganhou aquilo, né? E aquilo ali já é seu. Pô, já é meu, já ganhei. Por quê? Porque se você tá pedindo para Deus e se você realmente tem fé em Deus, não tô falando isso pra, pra ateu, né? Não é também um ataque a quem é ateu aí. Não, esse não é o objetivo do vídeo. Mas, vamos dizer assim que se você tá pedindo para Deus, eu quero mencionar o seguinte: se você tá pedindo para Deus, é porque você tem fé em Deus. E se você sabe o que é Deus, você sabe, vamos dizer assim, o ser que você está pedindo aquilo. E você sabe que Deus, ele pode te dar aquilo. Então, como a fase de amadurecimento, no caso da fé, é pensar que você já ganhou aquilo, na questão de você pedir para Deus, sua fé melhora ainda mais nesse quesito, sabe? Eu acho que melhora ainda mais, até porque, pessoal, fé não está relacionado com religião nem igreja. Fé é algo que todo mundo pode ter, sabe? Eu acho que até uma pessoa que não acredita em Deus, ela pode ter fé, por exemplo, na mãe natureza, ou sei lá, lá na China, né, que eles acreditam em Buda. Então, esse é o Deus deles. Então, essa é a fé deles, mas eles têm fé. Lá na Índia mesmo, né, que é vários deuses. Em si eles não acreditam, né, como a gente aqui, que acredita que é só um Deus, né, Deus de Israel, muitos, né. Outros não, mas não tô julgando. Não tô julgando ninguém que acredita em outro Deus. Não tô julgando ninguém que acredita que é mais de um Deus, sabe? Mas a maioria das pessoas, ah, elas acreditam que é somente um Deus, né? E que muitos falam, ó, Deus de Israel. Eu acredito no Deus de Israel. Não sei se esse é o seu exemplo, mas mas muita gente tem fé e elas conseguem muitas coisas através da fé. E você vê que a fé ela não está relacionada a uma igreja específica, a fé ela não está relacionada a uma religião específica. Então a fé é algo que você pode ir amadurecendo ela, você pode ir melhorando e vamos dizer assim, fortalecendo ela com o tempo. Então no começo de 2025 eu precisava, de certo modo, pedir, ver se realmente isso estava certo. E montar um plano, uma pequena, vamos dizer assim, estratégia para ver se realmente aquilo iria dar certo. E deu muito certo. Porque eu consegui literalmente reformar todo o meu quarto através disso. Através desse processo de peça lhe será dada. E esse ano ainda eu tô fazendo isso, continuei, não parei. Só que com objetivos maiores. Por quê? Porque minha fé amadureceu durante o ano de 2025. E agora, durante o ano de 2026, vamos dizer assim, como minha fé ela tá um pouco alta, vamos dizer assim, em comparação ao 2024, por exemplo, eu tenho, de certo modo, a possibilidade de pedir coisas maiores. Então, esse ano eu tô com objetivos maiores. Eu tô com
planos maiores, tudo pedindo para Deus, tudo com base em comunicação com Deus, não é nada relacionado a somente pedir ou algo supérfluo, sabe? Mas é baseado nisso que eu tô mencionando desde o começo do vídeo, tá bom? Então, eu acredito assim, que se você não tiver muita fé, não tem problema, mas você pode amadurecer ela. Se você, eu peço coisas e eu não consigo, é porque você tá pedindo, talvez é porque você tá pedindo coisas muito grandes e sua fé não é tão grande assim também. Então você tem que pedir coisas do tamanho da sua fé, cara. E assim, Deus é tão bom que você tem a possibilidade de melhorar a sua fé, de colocar sua fé mais para cima ainda. Então, peça coisa pequena, vai amadurecendo ela. Talvez, se você não tá conseguindo pedir nem coisas pequenas, não sei se esse é o seu exemplo, mas se você não tá conseguindo pedir coisas grandes, comece por coisas pequenas, coisas simples, que aí você vai vendo que Deus vai te dando aquelas coisas simples, bem pequenas, e aí conforme o tempo você vai pedindo coisas maiores, a sua fé vai estar maior, então você vai pedindo coisas maiores e isso vai, vamos dizer assim, vai facilitar esse processo de amadurecimento. Então, o objetivo do vídeo era mais ou menos esse, mencionar como que eu tô fazendo nesse sentido, o que eu fiz depois que eu li esse versículo de Mateus. Na verdade eu estava lendo um livro de Mateus e quando chegou nessa parte, né, que eu queria realmente entender melhor, e eu fui mais a fundo quando eu fui estudar sobre isso, sobre esse versículo, né, sobre essa frase, peça-lhes e será dado. E de certo modo, talvez eu não tenha feito totalmente com base eu não fiz totalmente com base em religião nem igreja, estou deixando bem claro. Esse processo que eu estou explicando para vocês, que eu expliquei para vocês, é totalmente a coisa que você faz no dia a dia. Pô, quem nunca escreveu, quem que nunca fez uma oração? E a oração, que nem eu falei, eu não mencionei como eu faço a minha oração, porque oração vai de cada um. Como que você considera que a sua oração é a sua oração? Se você ora no seu quarto, é sua oração. Se você ora na igreja, é sua oração. Se você ora, sei lá, quando você está no ônibus, se você está conversando com Deus quando você está no ônibus, é sua oração. Eu não estou julgando ninguém. Então, se vocês têm orações diferentes uns dos outros, isso daí é uma coisa de vocês, é uma coisa pessoal. Então não tem como eu vir aqui e também falar o que eu fiz nesse sentido, mas o passo a passo foi o que eu mencionei. O que eu fiz foi exatamente isso, para realmente ver se esse peça-lhes e será dado realmente faria sentido. Eu não sei se na gravação tá ruim, por conta que a câmera tá aqui, ó, e eu tô olhando pro celular. Então se eu não estiver olhando pra câmera, me desculpem, mas eu não tô acostumado a fazer vídeo. Esse daqui se eu não me engano, esse daqui é o quarto vídeo que eu tô gravando. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Se vocês teve alguma parte do vídeo que vocês acharam que não faz sentido ou que seria melhor fazer de uma outra forma, ou se vocês já fazem, deixa aqui nos comentários, que de certo modo isso vai acabar ajudando outras pessoas que também tá pesquisando sobre isso, que também tá tentando entender sobre isso, entendeu? E você, se você realmente tiver com a intenção de escrever algo que vai ajudar outro, eu tenho certeza que só na sua intenção isso vai te ajudar, porque tudo que você semeia, você colhe. Então deixa aí nos comentários, tá bom, o que você achou, como que você faz em relação a isso, e se você vai começar a fazer também, né? Deixa aí nos comentários que isso vai, de certo modo, talvez pode até incentivar outras pessoas a fazerem também, tá bom? Eu não estou determinando o que eu falei aqui como uma regra universal. Vocês podem adaptar para a forma de vocês, vocês podem adaptar para o seu cotidiano, vamos dizer assim, o seu dia a dia. E se vocês lembrarem, né, se esse vídeo aqui foi o ponto de reflexão, se esse aqui foi o momento de reflexão para vocês começarem a fazer isso, se vocês depois lembrarem de
de deixar aqui nos comentários algum resultado que vocês tiveram. Eu agradeço demais, porque isso vai mostrar pra mim que esse vídeo ajudou alguém, mesmo que seja daqui a 1 ano, mesmo que seja daqui 2 anos, 3 anos, eu vou ler e eu vou realmente sentir grato por você ter deixado o comentário, tá bom? E eu peço também, pessoal, como esse canal aqui eu tô começando agora, eu peço que vocês deixem um like aí pra ajudar a fortalecer o vídeo e pro YouTube entender também que esse vídeo é um conteúdo legal pra ele mostrar e imprimir, né? Vamos dizer assim, ele vai mostrar para outras pessoas. E também inscreva-se aí no canal, porque como o canal tá começando agora, você vai estar me ajudando aí e apoiando aí os meus vídeos, tá bom? Quero agradecer aí demais e falou, pessoal, tamo junto, é nóis.